uma olhada primeiro na decisão do FED, que, conforme esperado, reduziu a taxa básica de juros de lá de 3,75% fica no intervalo, né, entre 3,5% e 3,75% ao ano. Foi uma redução de 0,25 ponto percentual. Houve 3 dissidências, né, 3 votos de maneira diversa, contrária. Um deles, do Stephen Miron, que foi indicado já nessa gestão de Donald Trump, votou por uma redução maior, de meio ponto percentual. E outros 2 diretores, outros 2 membros do Fed, né, os Fed Boys, votaram para manter a taxa de juros. Por quê? Porque o Fed, como a gente sempre lembra aqui, tem um mandato duplo, olha para a inflação, mas também olha para manter um emprego pleno. E nessa visão geral que o Fed tem que ter da economia, é como se fosse equilibrar uma balança. O que está precisando de mais cuidado, de mais atenção do FED agora? É a inflação, que continua perto de 3% ao ano, acima, bem acima da meta do FED, que é de 2%, ou é o emprego que também dá sinais de claudicância, de fragilidade? Eles estão olhando para o emprego, mas esses 2 diretores disseram não, é melhor a gente esperar mais um pouquinho e manter a redução de juros. Eles foram vencidos. O FED também apresentou o que eles chamam de dot plots, que são os gráficos de pontos, e pela mediana tem visões muito diferentes para 2026, mas pela mediana das previsões, os membros do FED colocam ali suas estimativas, mas os juros devem ficar entre 3% e 4% no ano que vem nos Estados Unidos, contratando provavelmente mais 2 reduções de 0,25 ponto percentual no ano que vem. E essa foi a coletiva do presidente do FED, Jerome Powell, ao final dessa reunião. The adjustments to our policy stance since September bring it within a range of plausible estimates of neutral and leave us well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Ele dá 2 recados aqui, né? Primeiro, continua data dependent, ou seja, dependente dos próximos dados da economia a serem divulgados, e tem muita coisa atrasada que ainda está por vir devido ao shutdown, que durou mais de 40 dias do governo americano. E ele fala que ele deixa a porta aberta, né, para ajustes adicionais. Mas depois, no momento posterior dessa coletiva, respondendo à pergunta de uma repórter, perguntando se ia ter mais algum corte em janeiro, ele fala que não. Então, assim, dá uma no cravo, uma na ferradura, todo mundo está ali em cima da mesa, não sabe, em cima do muro, né? Não sabe exatamente o que esperar da reunião de janeiro. E por aqui, o Copom manteve a taxa de juros também, conforme esperado, em 15% ao ano. Teve uma mensagem considerada hawkish, ainda bastante conservadora, dura, do Banco Central, mantendo, aliás, a comunicação que tem sido bastante dura. Vamos mostrar o comunicado aqui rapidamente. A gente vai voltar já do intervalo da televisão. Aí a gente consegue olhar juntos para isso. O pessoal da televisão de volta conosco. Pode levantar um pouquinho, né? Fala do cenário doméstico e tal, dos riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, aquele balanço de riscos que o comitê sempre acompanha. Fala das tarifas, pode levantar um pouquinho mais aqui essa parte final, né? O Copom decidiu manter a taxa básica, entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. Então, ele mantém mais ou menos o mesmo palavrório da ata anterior. O comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, não tirou o advérbio, não tirou bastante, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que seguirá vigilante e os passos futuros da política poderão ser ajustados e, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado, Então, quer dizer, ele não tirou também essa partezinha final, que os investidores estavam olhando com lupa, né? Quer dizer, pode retomar o ciclo de alta caso julgue necessário. Se o próximo movimento, já em janeiro, fosse de queda, talvez essa parte, esse trecho do comunicado já estaria fora. Mas, por outro lado, se a gente puder olhar para essa tabela embaixo, o que ele fez? As previsões de inflação ele reajustou e elas estão mais benignas. Para 2025, por exemplo, a projeção anterior, na ata anterior, era de 4,6%, passou para 4,4%, ou seja, abaixo do teto da meta, que é de 4,5%. E para 2026, era de 3,6%, passou para 3,5%, caiu um pouquinho do segundo trimestre de 2027, que é para onde ele está olhando, o horizonte relevante, saiu de 3,3%
3 para 3,2, muito perto do centro da meta de 3%. Então, isso é tido como sinal positivo de alívio, por isso alguns agentes de mercado estão enxergando como um sinal de que a redução, o primeiro corte do ano, pode vir sim em janeiro e não em março. E por último, vamos olhar aqui o nosso gráfico que conta a história dos juros desde que eles começaram a subir. Você vê ali em 2024, no finalzinho de setembro, você tem a primeira alta para 11,25, né? Depois você sobe para 12,25 ainda e 24. Aí no começo de 25, esse 13,25 aqui, lembra que já tem contratada 3 altas de 1 ponto percentual antes do Galípolo assumir? Você tem uma em setembro, depois você tem outra em janeiro e você tem na reunião em março. Então, 3 altas consecutivas, isso tudo já é gestão Galípolo. Ele assume ali na 29 de janeiro, já é ele. Vai de 12,25 para 13,25, depois mais uma alta para 14,25, 14,75 e essa manutenção muito elevada. Então, veja que a gestão de Galípolo aqui no início de 25, ela marca essa alta considerável de juros e o patamar aí, o maior patamar em quase 2 décadas. Então é isso, vamos olhar muito rápido agora para o IPCA, porque obviamente a gente tem uma entrevista sobre isso. Vamos olhar para o IPCA que foi divulgado ontem às 9 da manhã e depois temos as bolsas. Olha, ontem veio em 0,18%, a inflação em novembro, levemente abaixo do que o mercado esperava, que é 0,19, 0,20, a projeção do mercado 0,20. Você tem claramente um movimento de desinflação nos últimos 12 meses, 4,46, abaixo do teto da meta. E aí, na variação por grupo, quando a gente vê esse recorte, né, vai destrinchando, alimentação e bebidas estável, né, uma leve queda de 0,01. O que foi responsável por essa inflação? Transportes aqui 0,22, você tem passagens aéreas e também habitação 0,52, aqui você tem energia elétrica. E passando muito rápido pelas bolsas, que eu não quero mais perder tempo, a gente tem que conversar com o nosso economista de hoje, Ásia toda no negativo, Tóquio, Hong Kong e Xangai, né, com quedas consideráveis, Xangai 0,70%. Na Europa, vamos dar uma olhadinha também, todas no azul, Paris sobe forte 0,58%, Londres 0,08%, Frankfurt e Madrid um pouco acima da estabilidade. Estados Unidos, como as bolsas fecharam ontem, gostaram da decisão do Fed, isso já estava precificado, o Powell deixou ali a porta entreaberta, digamos assim, 0,67 de alta no S&P 500, Dow Jones 1,05 e Nasdaq 0,33 e, por último, a bolsa por aqui, o índice Bovespa e o dólar, índice Bovespa ainda tentando se recuperar do Flavius Day na sexta, quando caiu mais de 4%, mas não chegou nem aos 160 mil pontos, ontem parou nos 159.075 pontos, alta de 0,69 e o dólar uma alta de 0,62 aos R$ 5,46. Veja, alta apesar da decisão do Copom de manter os juros e dos Estados Unidos baixando os juros, o que torna o nosso diferencial maior ainda e, teoricamente, seria favorável, mas tem muito dinheiro saindo. Tem a sazonalidade dessa época do ano, muita empresa mandando recursos para fora, né, dividendos, então é assim mesmo. Bom, vamos conversar com o Bruno Perri, economista-chefe da Fórum Investimentos. Bruno, muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença no Mercado Aberto. Estou doida para saber o que você achou do comunicado do Copom e qual a sua aposta para as próximas reuniões, quando virá o primeiro corte. O tom conservador, duro, foi mantido, ou você vê uma pequena sinalização de que essa inflexão já começará no próximo ano, no início do ano que vem? Oi, Amanda, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, o tom, na verdade, nos surpreendeu. Nós esperávamos um tom mais leve no comunicado, sobretudo depois do resultado do IPCA de ontem. Foi um bom número no IPCA, e não só o número cheio, como a composição do IPCA. Né? Boa parte dos itens que trouxeram a pressão altista no IPCA são itens não recorrentes. Então, bandeira tarifária na energia, preços de passagens aéreas, que são um item bem volátil, e também outros itens como hospedagem, impactados pela COP30, que fez com que os preços de hospedagens subissem. Então, em sua grande maioria, coisas reversíveis, muito embora parte da inflação de serviços ainda continue um pouquinho elevada. Então, a gente entendeu que esse número provavelmente faria com que o Banco Central suavizasse a comunicação. Mas o Banco Central, o que ele fez? Ele preferiu dar prioridade para as expectativas, né? Para esse trabalho dele de contenção das expectativas e convergência dessas para o centro da meta, no horizonte levante, como você bem colocou. Então, para nós, ficou mais distante a possibilidade de uma redução dos juros já em janeiro. Vai depender, é claro, de dados. O Banco Central ele tem sido bastante enfático de que está olhando os dados e as expectativas, então, eventualmente, uma leitura de uma inflação muito mais baixa que o esperado
em dezembro, ou até sinais de atividade econômica perdendo ainda mais ímpeto, a gente já passa por um processo de desaceleração, pode ser que a gente tenha uma revisão desse sinal através, vamos ver o que vem na ata semana que vem, e também de comunicados dos diretores do Banco Central com o mercado, né, em interações com o mercado. Mas para nós, então, a probabilidade maior que era de janeiro agora passa para março, né? E esperamos que assim ocorra. Bruno, a sua visão da Fórum Investimentos parece coincidir com o do Ministério da Fazenda, que já esperava algum tipo de sinalização nessa ata. Você acha que o Banco Central está sendo excessivamente duro, rígido? Isso pode levar a uma desaceleração maior do que a desejada da economia? A gente tem visto alguns sinais importantes, né? Hoje mesmo, daqui a pouquinho, vai sair a pesquisa mensal do varejo. O varejo já vem mostrando alguns sinais de desaceleração importantes. O próprio PIB do terceiro TRI trouxe o consumo das famílias com um resultado bem claudicante. Então, isso sinaliza uma dinâmica de perda de ímpeto que, se mantido a taxa de política monetária, né, a taxa de juros, num patamar tão contracionista, pode levar para um aprofundamento ainda maior e levar até para uma retração. Outro ponto de preocupação são as empresas. As empresas elas estão gastando uma parte muito significativa da sua geração de fluxo de caixa para arcar com o serviço de dívida. Então, a gente tem números altos de inadimplência, tanto de recuperações judiciais ou de empresas em dificuldades, quanto de famílias que estão endividadas com a alta taxa de juros. Então, uma postergação excessiva desses cortes pode fazer com que no momento que você tem os cortes e a inflação já esteja na meta, você tenha um outro problema em mãos. Então, fazendo uma referência aqui até o que você colocou há pouco, desse duplo mandato do Banco Central americano, a gente acha importante que o Banco Central brasileiro tenha não um duplo mandato, a prioridade é a inflação, mas que tenha essa sensibilidade em relação ao ciclo econômico para você não ter um problema, às vezes, grande depois que você resolve o primeiro problema. É isso. O Ministério da Fazenda também está muito preocupado com essa alta da inadimplência. Acha que isso pode ser um problema real para a economia brasileira estourar essa bomba aí no ano que vem. Agora, Bruno, falando um pouquinho do outro lado da equação, que é de política fiscal, porque o Banco Central também sempre, normalmente, usa esse argumento como essa demora também para baixar os juros, porque ele tem que fazer todo o serviço sujo, digamos assim, de aumentar tanto os juros, porque ninguém gosta disso, né? Acaba punindo o consumidor, as empresas que pagam muito caro para crédito, não conseguem investir, diminuir a geração de emprego, mas acaba fazendo esse serviço sujo sozinho. Como é que você está olhando para esse final de ano e a perspectiva de orçamento em 2026? Você vê dificuldades da Fazenda conseguir cumprir, do Executivo conseguir cumprir essa meta de superávit primário de 0,25? Ou você acha ali que no frigir dos ovos eles vão conseguir equiparar receitas e despesas, conseguir aumentar e ter as receitas suficientes para cumprir essa meta fiscal? Olha, existe uma boa probabilidade de que se cumpra a meta, mas mais importante do que olhar a meta é olhar a dinâmica de gastos, né? Muitas vezes a meta é cumprida porque uma parte significativa dos gastos acaba não sendo considerada, né, na análise de cumprimento ou não da meta, acaba sendo excluído. Mas, no fim do dia, isso é dinheiro que está sendo jogado na economia e que está acabando por estimular, muitas vezes, a demanda agregada. Então, a gente viu um movimento muito forte de demanda interna, sobretudo em 23 e 24, em grande parte por conta de estímulos fiscais. Então, a gente entende que, sim, o governo trazer uma mensagem de compromisso com a meta, já considerando qualquer gasto e não tentando tirar gastos dessa análise para que a meta seja cumprida de fato, né, num patamar que não precisa nem ser contracionista, mas uma neutralidade do ponto de vista fiscal que ajude o Banco Central, é super significativo. Lembrando que o Banco Central está com uma taxa de política monetária muito contracionista. A gente não espera que ele corte para um patamar expansionista, né? Ele mesmo sinalizou que um patamar bastante contracionista é necessário para o período prolongado, mas talvez não tão contracionista seja possível, sobretudo se o governo sinalizar uma política fiscal ali um pouquinho mais um pouquinho mais rígida para o ano que vem. E o que preocupa, né? E isso é uma realidade. Entra governo, sai governo, não tem nada a ver com nenhum partido, é um ciclo, né, que se tem, é que em anos eleitorais acaba se gastando um pouco mais. E isso também é um ponto de preocupação para o que vai ser o resultado da política fiscal no ano que vem, tendo como uma pimentinha adicional a volatilidade em variáveis importantes. Anos eleitorais, por exemplo, a gente costuma ver volatilidade na taxa de câmbio, né? Sai uma pesquisa, sai outra pesquisa, a taxa de câmbio oscila bastante e isso pode alimentar, por exemplo,
a inflação de transacionáveis, que é uma preocupação do Banco Central em manter isso controlado agora que a gente vem num momento bom, né? A gente vê os preços de alimentos mais controlados, até olhando no atacado também, os alimentos não estão voltando a acelerar. Então, esse diferencial de taxa de juros acaba sendo uma ferramenta também de controle do Banco Central para manter a inflação dentro ali do intervalo de tolerância. Então, de fato, o governo tem pouco espaço para aumentar a arrecadação, então seria importante trazer dentro do orçamento uma expectativa de despesas ali mais sob controle. Lembrando que ele não tem muito espaço, né? As despesas obrigatórias ganham espaço dentro do orçamento, pressionando também o governo, mas que consiga entregar essa meta de forma limpinha, né? Sem ter que fazer ali uma matemática excluindo gastos, às vezes não recorrentes, que atrapalham um pouco na percepção do mercado, embora oficialmente, às vezes, a meta seja alcançada. Bruno, a gente viu essa semana, na verdade, desde sexta-feira passada, o fator eleitoral entrando com força e pesando na Bolsa, depois do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, né, como candidato herdeiro aí do bolsonarismo, da direita, da extrema-direita. Qual deve ser o peso, né, que esse fator eleitoral terá durante esse ano de 2026? E isso vai impedir que a Bolsa alce voos maiores? Olha, houve um sinal importante sexta-feira, foi esse, né? A gente está aqui há bastante tempo ainda das eleições, né? Estamos em dezembro de 25, as eleições vão ser em outubro de 26, e uma mudança na expectativa em relação à candidatura da oposição, né? Da centro-direita, da direita, que tinha uma preferência ali pelo nome do governador de São Paulo, fez com que a Bolsa, que vinha num rally bastante exuberante, né, recuasse de forma muito significativa, até aí pegou a pecha de Flávio's Day, né, porque ficou bastante marcado aquele movimento no intraday, né. Então, isso já é um sinal de que as eleições elas vão ter uma relevância bastante grande e que o mercado vai acompanhar na lupa ali, primeiro, quais vão ser as candidaturas que efetivamente vão se concretizar, né? Lembrando que o Flávio, ele deu essa declaração de que seria candidato na sexta-feira e no fim de semana já começou a colocar condições para tirar a candidatura e aí o mercado ficou um pouco receoso olhando, ele é candidato mesmo ou não é? Depois ele reforçou que seria. Então, que candidaturas serão essas e quais as chances de cada candidatura? Mas mais importante, agora está tudo muito distante, né? Olhando os nomes, olhando pesquisas a uma distância grande ainda do pleito, quais serão as pautas dessas candidaturas que terão mais chance de ganhar? Eu acho que esse é um ponto que vai ser muito importante para que se saia simplesmente dos nomes e olhe-se para o que é proposto, né, em termos de Ministério da Economia, política fiscal e outras pautas relevantes para a sociedade, para que o mercado consiga olhar para frente e falar, bom, a gente deve entrar num bom ciclo ou num mau ciclo econômico daqui para frente, e o mercado tem esse costume de olhar para o futuro e tentar antecipar, e isso vai mexer com as cotações no dia a dia, ao longo do ano que vem, ganhando relevância ao passo que a gente se aproxima das eleições de outubro. Se a gente olhar para um ano atrás, exatamente, quando a gente viu o dólar, nessa época do ano mesmo, dando uma estilingada, passando dos 6% ao ano, a gente está no melhor momento agora, Bruno? Eu entendo que a gente está no melhor momento, né? A gente teve um movimento muito atípico ali de alta do dólar, e esse ano, essa reversão da taxa de câmbio, né, da patamar elevadíssimo que a gente tinha na taxa de câmbio, foi muito favorável para o nosso desenvolvimento ao longo de 2025. Primeiro porque a inflação ela teve uma colaboração dessa desaceleração, dessa redução da taxa de câmbio, os preços de alimentos, por exemplo, e outros preços transacionáveis tiveram uma redução no ritmo de crescimento e aí ajudaram com que a inflação convergisse aí para dentro do topo da meta. E a curva de juros também acabou cedendo, né? Lembrando que o que influencia muitas vezes o custo de financiamento do governo não é só a Selic é mais importante, mas você tem ali os indexados. Então, a gente tinha, por exemplo, taxas pré-fixadas, indexadas à inflação, em patamares exacerbadamente altos. Hoje ainda seguem altos, mas conseguiram trazer, foram reduzidos ali por fatores de mercado, com colaboração dessa redução da taxa de câmbio, né? Agora, no final do ano, a gente tem uma sazonalidade um pouquinho ruim, e isso sempre ocorre nessa época por remessa de dividendos e outros fatores, mas a gente entende que há uma tendência de redução, né, adicional da taxa de câmbio, apesar das contas externas terem piorado um pouquinho, elas continuam num patamar tranquilo aqui no Brasil, então a gente entende que a tendência é de uma apreciação do real, até por um fator externo de depreciação do dólar, por corte de juros nos Estados Unidos, né, por diferencial de juros relevante no Brasil em relação aos Estados Unidos,
e também por perda relativa do dólar como moeda de referência. A gente tem visto bancos centrais substituindo o dólar por ouro, por exemplo, nas suas reservas. Isso é paulatino, mas impacta. Então, a gente entende que isso pode ser um fator adicional de melhora da economia no ano que vem, se a gente tiver uma taxa de câmbio controlada ou uma leve apreciação do real ante o dólar. Agora, Bruno, para a gente fechar, olhando para fora também, essa decisão do Fed, vai ficar mais difícil de saber quando será a próxima redução? Quer dizer, vai ser mais dependente dos dados que virão, como disse Jerome Powell? Como é que você está vendo lá fora e quais são os efeitos no Brasil? Bom, ontem a decisão ela era plenamente antecipada, né, de que haveria o corte lá nos Estados Unidos e, assim como aqui no Brasil, o grande foco estava na comunicação da autoridade monetária, mais até do que na decisão. O que o Federal Reserve fez foi trazer uma mensagem diferente aqui no Brasil, uma mensagem não tão hawkish, né? Ele trouxe uma mensagem de que vai olhar os dados para tomar as próximas decisões. Um ponto importante, que você até já comentou, foi que houve divergência entre os membros do comitê. 2 membros, né, eu vou puxar para esse lado, foram contra o corte. Isso e outras sinalizações do próprio Banco Central americano nos fazem crer que em janeiro a gente não deve ter ainda outro corte, a não ser que a gente veja ou uma desaceleração muito pronunciada da inflação, que não é esperado, ou uma piora muito grande do mercado de trabalho, né? Lembrando que lá eles têm esse olhar muito forte para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho está ganhando protagonismo por conta de uma piora na geração de vagas de trabalho, aumento leve na taxa de desemprego. Então, não havendo nada muito significativo, a gente entende que provavelmente a gente vai ter a manutenção da taxa lá em janeiro e cortes mais à frente, conforme a inflação vá convergindo para a meta deles, que é de 2%, e ela ainda não está na meta, nem os lucros ainda não estão na meta, embora na ponta estejam rodando em ritmo melhor, né? E a gente tem aí uma reversão parcial das tarifas de importação dos Estados Unidos, sobretudo sobre alimentos, que beneficiou o Brasil, que podem colaborar com uma desaceleração adicional da inflação nos Estados Unidos, e o mercado de trabalho lá, e hoje vai ter um dado importante, que são os pedidos de seguro-desemprego, e na semana que vem o payroll, que é o dado mais importante do mercado de trabalho americano, é como se fosse a PNAD deles, que pode trazer algum sinal que pode acelerar esse novo corte. Mas a nossa expectativa é que pule pelo menos uma reunião, e não é raro o Banco Central americano pausar o ciclo de cortes e depois se tomar, para depois voltar a cortar no ano que vem, mais 2 ou 3 cortes de 0,25, né? Lá os cortes são um pouquinho menores, geralmente eles dificilmente mexem 0,5% de uma vez, como aqui no Brasil, mas também eles trabalham com uma taxa nominal bem menor, né? Exatamente, muito menor, né? Um 0,25 ali, proporcionalmente, tem mais efeito do que um 0,25 aqui, certamente. Mas é interessante, né? Essa visão dá uma pausa até para olhar melhor, né? Uma perspectiva. A gente na vida precisa fazer isso às vezes também, né, Bruno? Dá uma pausa, olha melhor os arredores e depois toma a decisão. Muito obrigada pela sua participação, viu? Você é muito didático, muito claro. Ficou perfeito o entendimento. Volte sempre.